Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e vamos continuar nossas reflexões sobre escrituração, razão. Nos últimos vídeos, nós vimos sobre a composição dos elementos que representam o patrimônio de uma empresa, de uma entidade, por meio das contas contábeis. Vimos também o conceito de débito e crédito em um outro vídeo. Vimos ainda partidas dobradas. No último, nós falamos sobre o Razão, que é um livro onde nós podemos registrar os fatos contábeis, agora sob uma perspectiva da conta contábil. Então, a partir do momento que eu tenho os lançamentos no meu diário em ordem cronológica, eu posso fazer os lançamentos no meu Razão, identificando por conta o que aconteceu em um determinado período, podendo, inclusive, agora identificar os saldos de cada conta. Entender como estas contas se relacionam. Mas fazer o diário e fazer o Razão, hoje é cada vez mais realizado pelo próprio sistema, isso tudo é automatizado. Para efeito de entendimento, nós vamos focar no Razão, mas em uma versão simplificada dele. Uma versão que traga apenas aquilo que realmente representa a essência do Razão, que seria o título da conta e os valores lançados a débito ou a crédito. E aqui então fica uma dica, né? Lembrem-se que a gente sempre tem essa mesma estruturação em toda a visualização que fazemos dos elementos, dos registros contábeis. Se nós lembrarmos da representação gráfica do patrimônio, nós vamos recuperar aquele esquema onde nós tínhamos ativo e passivo, representados em um T, onde nós tínhamos então o lançamento dos valores, com o ativo tendendo a ter os saldos a débito, porque é a destinação, e o passivo tendendo a ter os saldos a crédito, porque é a origem. E a mesma coisa a gente pode fazer, então, para representar os lançamentos de um Razão, a essência dos lançamentos de um Razão. Então, nós podemos fazer uso de um razonete, uma simplificação do Razão, que é uma representação gráfica de uma conta. Também usamos aquele modelo em T e dividimos, então, em cima a identificação agora da conta, de um lado, os lançamentos a débito, de outro, os lançamentos a crédito. Isso facilita muito a percepção, principalmente, da relação entre os fatos e o saldo de cada conta. Para ilustrar isso, então, a gente vai recuperar aquela ideia, né, de origem, destino, e vamos retomar, então, os conceitos. Olha lá. O que está lançado aqui do lado débito é para debitar, o que está lançado no lado crédito é para creditar, e, portanto, nós podemos encontrar o saldo da conta contábil, que é a diferença entre o total de débitos e o total de créditos, para o qual nós vamos denominar de saldo. Com os exemplos, isso vai ficar ainda mais claro e mais perceptível. Mas antes, vamos dar uma olhada no efeito em cada uma daquelas contas que estão representadas lá no nosso balanço. Então, nas contas do ativo, que sempre devem apresentar saldo do lado do débito, nós vamos perceber, então, que os lançamentos que fizermos a débito, eles vão aumentar o valor do meu ativo. E os lançamentos que eu fizer a crédito, eles vão diminuir o valor dos meus ativos. Lembrando sempre que a gente não usa o sentido de negativo, a gente evita usar o sentido de positivo ou negativo, a gente costuma usar o sentido débito ou crédito para representar os valores. E o mesmo vale para o passivo. Os lançamentos a débito diminuem o saldo das minhas contas, enquanto que o lançamento a crédito aumenta os saldos das contas do passivo. E se formos pensar nesse mesmo raciocínio, então as contas do patrimônio líquido também seguem a mesma lógica. Os lançamentos feitos a débito diminuem o saldo das contas.
o lançamento a crédito aumenta o saldo das contas. Vou ter que voltar a fita, está difícil de entender. Calma, é normal. Vamos ver isso com mais detalhes agora nos exemplos que nós já vimos, inclusive nos vídeos anteriores. Começando por aquele investimento inicial de 12 mil. Então, alguém decide abrir uma empresa e coloca, investe inicialmente 12 mil no caixa da sua entidade. Onde serão lançados esses valores, né? Então, a gente já fez esse exercício diretamente no balanço, em outro vídeo, e a gente já fez esse exercício também registrando no diário. Agora nós vamos fazer registrando em razonetes. Se ele é feito por contas, então nós vamos precisar de duas contas para registrar esses valores. Quais contas? Aquelas que aparecem aqui relacionadas. Uma representando a origem e outra representando o destino. Uma representando o lançamento a crédito, outra representando o lançamento a débito. Como será que fica isso, então? Eu vou abrir um razonete para o caixa e um razonete para capital inicial. Vou lançar a débito, lembram-se, o lado de cá é o débito, então vou lançar 12 mil a débito, porque foi destinado ao caixa. E vou lançar no capital inicial 12 mil a crédito, porque foi a origem do recurso. Com isso, eu estabeleço essa relação. Total de lançamentos a crédito igual o total de lançamentos a débito. Retomamos aqui o conceito de partida dobrada. Uma transação só é concluída, só é completa, quando ela tem o mesmo valor, o mesmo montante de lançamentos a débito e o mesmo, equivalendo ao mesmo montante de lançamentos a crédito. Então, estabelecido esta relação, a gente pode, então, identificar agora que o caixa passa a ter, então, um saldo de 12 mil devedor, 12 mil a débito. Identificamos, então, de novo, qual é o saldo do caixa? 12 mil a débito. Lembrem-se que nós não tínhamos essa informação no registro do diário. Agora a gente já consegue, inclusive do capital. Saldo da conta do capital, 12 mil a crédito. Percebam que a gente coloca já do lado certo aqui o saldo para facilitar. Aí você nem precisa identificar se é débito ou crédito. A gente vai identificando aqui por efeitos didáticos, né? Vamos a outro fato do nosso exemplo, que nós já fizemos também no balanço patrimonial, que nós já fizemos no diário, e agora a gente vai fazer no razonete, que é uma simplificação do razão. A gente só está omitindo as demais informações do razão, mas ele é um espelho do que aconteceria no razão. Lembrem-se sempre disso, ok? Então, o que aconteceu? O que foi narrado nesse fato? Foi a aquisição de um imóvel à vista por 8 mil. Então, a origem é caixa. Eu retirei recursos do caixa, quanto? 8 mil. E destinei a imóveis 8 mil. Então, é lançamento a crédito no caixa de 8 mil e lançamento a débito em imóveis. Percebam que agora as duas contas estão do lado do ativo. Mas a ideia de lançamento de débito e crédito permanece. De onde vem e para onde foi, qual é a origem e qual é o destino do recurso. Então, se a gente for olhar agora, o que vai acontecer é que nós precisamos, então, abrir agora um razonete para imóveis e realizar o lançamento, então, da destinação. Destinamos 8 mil a imóveis. E agora ficou com um saldo de 8 mil a débito. E no nosso caixa a gente tem que lançar, lembram-se, partida dobrada. Nós temos que lançar agora a origem. Qual foi a origem? A origem foi o caixa. Nós tínhamos 12 mil e está grifado aí, lançamos 8 mil a crédito. A crédito. Então, tínhamos 12 mil a débito e lançamos 8 mil a crédito. Opa, qual é o saldo, então? O saldo será de 4 mil devedor, 4 mil a débito. Ok? Então, vejam que agora a gente começa a ter uma visualização dos saldos de cada uma das contas. E este saldo vai sendo atualizado conforme os fatos vão acontecendo. Vamos ver se a gente consegue interpretar isso a partir de outro fato que foi usado nos exemplos anteriores.
compra de equipamentos para 30 dias por R$ 500, ou seja, adquirimos equipamentos, mas não pagamos ainda. Geramos um passivo, pagar dentro de um determinado prazo, e, portanto, quem nos deu o crédito foi o fornecedor. Então, a origem, fornecedor, lançamento a crédito de 500 no fornecedor, porque ele é a origem desta transação. E onde foi destinado isso? Esses 500 que o fornecedor nos deu de crédito foi destinado em que ponto da nossa entidade? Ele foi destinado a equipamentos. Percebam que equipamentos está aqui agora do lado do ativo, né? Porque é parte dos meus bens. Mas espera aí, ainda não foi pago esse equipamento não foi pago. Ele não foi pago, mas ele já é parte dos meus bens. Ele já está sob minha posse, sob meu domínio, e, portanto, ele é parte dos meus ativos. O fato de não ter pago vai impactar na outra parte da entidade, onde fica então registrado a origem como sendo um passivo, alguém que me deu crédito, portanto eu terei que devolver, pagar, cumprir com aquela obrigação, ok? Vamos ver como é que isso fica então nos razonetes. Teremos que abrir, então, 2 razonetes, que ainda não tínhamos, um para cada conta, que agora aparece nos nossos fatos. Então, nós temos uma conta fornecedores, onde nós vamos lançar lá a origem, o crédito, 500. Então, a origem foi fornecedores. E onde foi destinado? Foi destinado em equipamentos. Então, eu lanço a débito. Vejam que está do lado inverso, sempre do lado inverso, olha. Do lado de cá é débito, do lado de lá é crédito. Eu nem estou marcando aqui para não acostumarem, para que vocês não se acostumem a escrever débito e crédito. Não precisa, é o lado de cada um. Tem que ser já de uso, tem que ser já pela prática. Então, fornecedores 500, e eu passo a ter já um saldo de fornecedores de 500. E passo a ter um saldo de ativos de 500 lá na conta equipamentos. 500 a débito. Aquilo que a gente estava falando de ser bom ou ruim, positivo ou negativo, lembram-se? Quando a gente falou de débito-crédito. Tem um vídeo complementar que a gente vai fechar um pouquinho mais isso, mas percebam aqui então que a gente tem sempre aquela relação da partida dobrada, sempre o mesmo volume lançado a crédito e a débito. E assim a gente chega ao final desta transação. Vamos ver uma outra transação que foi feita. Bom, um determinado ponto da nossa empresa, da nossa execução da nossa empresa, nós tivemos, então, uma aquisição de equipamentos que usamos um crédito de fornecedores. E agora chegou a hora de pagar. Então, eu vou ao meu caixa, retiro 500 do caixa e entrego ao meu fornecedor, pago a minha obrigação. Então, é origem, caixa. A minha origem foi caixa. Então, lançamento a crédito. E o destino, fornecedores. Lançamento a débito. Ok? Destino, débito, DD, como eu tinha dito. Vamos ver como é que isso fica, então, lá no nosso razonete. Nós já tínhamos estes razonetes, nós só vamos atualizá-los. Então, no caixa, eu lanço 500 crédito, por quê? Porque o crédito foi obtido no caixa. Então, eu tiro 500 do caixa, portanto, o crédito, eu obtive o crédito na conta caixa. E onde é que eu destinei agora? Destino, débito, eu destinei a fornecedores. Lançamento, DD, lançamento a débito. Então, é 500 a débito. E aí a gente já consegue, inclusive, perceber os saldos. O saldo agora do caixa é 12.000 menos 8.000 menos 500, 3.500 a débito. É óbvio, continuamos com saldo a débito. Por quê? Porque eu consigo ainda buscar recursos lá. Quanto? Ainda 3.500 ainda estão lá no caixa. Eu ainda tenho crédito lá, apesar de aparecer aqui como saldo. Eu consigo tirar créditos de lá, percebe? Conforme eu vou tirando os créditos, eu vou diminuindo. Como eu fiz aqui com fornecedores. Eu tinha lá um crédito e fui jogando débitos, destinando, portanto, recursos a essa conta, até que ela zerasse. Vejam que ela ficou agora zerada. O saldo ficou zero. Certo? Fornecedores ficou com saldo zero.
Resultado, se fôssemos emitir neste momento um balanço patrimonial, fornecedores já não apareceria, porque ele está com saldo zero, não precisa aparecer no nosso balanço, tá certo? E essa foi então uma estrutura que resultou dos nossos fatos contábeis registrados em nosso razonete. É uma ferramenta muito útil para que a gente possa então perceber como é que os fatos impactam em cada um dos elementos que compõem o nosso patrimônio. Estes elementos são as contas contábeis. Então, o diário, é um relato do que acontece durante um período. Tudo está ali. Mas agora eu quero saber como é que cada um daqueles fatos impactam em cada um em cada uma das minhas contas. Como é que eles impactam nos elementos que compõem o patrimônio? É o razão. E não preciso fazer o razão completo, o sistema vai fazer isso. Eu posso fazer o razonete, só para ir entendendo os valores, como é que eles estão se relacionando, como é que eles estão se compondo para resultar em seus respectivos saldos. Olha lá, então agora eu consigo destacar os respectivos saldos de cada uma das nossas contas neste período. É óbvio que conforme agora as transações continuarem acontecendo, esses saldos vão sendo modificados. No momento em que eu paro e tiro um balanço disso, quer dizer, eu emito um balanço patrimonial, eu vou ter então uma foto. É como se a gente estivesse vendo uma foto da situação daquelas contas naquele momento. Por isso é que é um relatório que apresenta uma data apontando para uma situação em um determinado momento. Ok? Era isso que tínhamos para falar por enquanto sobre razonete. Nós vamos voltar ainda para esse assunto quando estivermos falando de contas de resultado e alguns outros desdobramentos desse conceito tão importante, e nós vamos trabalhar isso nos próximos vídeos. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.